Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a pintura do nosso caju hoje? Olha só, vou começar pintando esse fundo. Para esse fundo, eu vou usar apenas rústico e verde soft. As partes central, eu vou deixar, ou aquelas regiões que precisam de mais profundidade, que leva menos luz, a região de sombra mais marcada, eu vou usar o rústico. Conforme eu vou saindo para fora do meu desenho, eu vou me afastando dessa parte mais central dos meus riscos. Eu vou usar o verde soft para ir clareando, para ir sumindo esse tom do rústico, que é muito escuro, em cima do meu tecido. Olha só, pintei essa região central com o tom rústico e tô pegando o verde soft para ir sumindo esse rústico, tá vendo? Conforme eu vou me afastando, vai ficando cada vez mais suave a tonalidade, esfumaçando essa tinta sobre o meu tecido. A ideia é deixar aparecer bem os cajus e as folhas. Como assim? Conforme eu faço esse fundo assim mais escurinho aí embaixo, a gente vai sobressair o que está em cima, que são as folhas e os cajus. Toda essa região central e a parte chão, essa parte aí de baixo, eu vou deixar assim mais escurinha, embora eu não vá detalhar um chão para esse desenho. A ideia é mais como se estivéssemos olhando esse galinho aí com cajus e folha de cima. Não vou detalhar um chão para eles, tá? Olha só como vai ficando. Centro, região central do nosso risco, região mais profunda, bem escuro. Laterais, se afastando do desenho, clarinho. E a gente pode clarear esse verde soft até ele se apagar mesmo em cima do tecido. Ou você pode ir deixando ele manchadinho. Vocês sabem que eu gosto daquele desenho assim mais manchadinho, mas é bem a critério de vocês. Podem fazer boas emendas aí, em movimento circular, usar bastante tonalidade mais clarinha para ir sumindo essa tinta e conseguir uma boa emenda e sumir bem ela em volta do seu tecido ou do seu desenho. Eu gosto de deixar um pouquinho manchado, mas fica muito a critério. O meu tecido tá soltando um pouquinho, mas tudo bem, deu para fazer tranquilo a minha sombra. Terminada essa parte do fundo, eu vou pintar essa folha maior, essa folha onde esses cajus estão em cima dela. Vou encher ela toda com o verde musgo. Depois eu vou vir com um pouquinho de verde folha, colocando luminosidade para as porções entre nervuras e nervuras, ou as nervuras auxiliares. Olha só, tem essa principal e tem essas auxiliares. Entre elas, eu vou colocar a luminosidade. E a luminosidade que eu vou colocar em cima desse verde musgo, que eu fiz como fundo para minha folha, é com o verde folha. Veja como vai sendo colocada essa luminosidade. Você pode estar substituindo aí o verde musgo pelo pinheiro, o verde folha por pistache, por amarelo bebê, a cor que você tiver aí na sua casa. Que você veja que vai dar um tom mais ou menos parecido, não precisa ficar igual, mas que você consiga trabalhar essa ideia de sombra e de luz. Olha só os pontos que eu vou distribuindo aí, a luminosidade, independente da cor que você tenha e esteja usando. Vou espalhar isso aí. Não vou definir a nervura com esse tom, mas eu vou deixar mais em relevo, num relevo assim, mais afora, por conta da luminosidade que a gente vai colocando. As minhas nervuras, os desenhos do meu risco, elas ainda estão aparecendo. Eu passei um grafite bem forte, como vocês viram, na elaboração do risco. E se você passar aí na sua casa também o seu risco bem forte, elas vão aparecer. Esse pincelzinho, gente, é um pincelzinho número 8.
cortado, lixado, e ele é uma referência 456. O 456 ou 815 são boas referências para esse tipo de pintura que eu faço. Essa pintura que leva pouca tinta. Agora, com o verde pinheiro, eu vou dando aí continuidade. Se ao acaso você usou o verde pinheiro como base, você vai usar nesse momento o verde pântano. Vou fazendo sombras, vou escurecer um pouquinho em volta das minhas nervuras. Mas também não vou marcar minhas nervuras com verde pinheiro. Vou só escurecer, dar uma profundidade aí no cantinho onde elas vão ficar. Colocamos luminosidade para a parte que eu quero que fique no relevo superior. E nesse de relevo inferior, eu coloco o verde pinheiro, aprofundando mais. Esse é um trabalho que eu vou fazer para todas essas marcas de nervuras. Você pode estar usando aí na sua casa um pincel número 6, 8, 10. É uma folha grande. Dá para você usar um pincel grandinho também, embora a gente esteja detalhando. Mas veja que esse detalhe, ele ainda é muito aberto, muito livre. Essa ainda não é nossa sombra definitiva. Nós vamos colocar aí um pouco de verde pântano para nossa folhinha. Olha só que fica bem mais profundo esses cantinhos de nervuras quando a gente escurece ele um pouquinho com esse verde pinheiro. Até então, nós fizemos uso de verde musgo, verde folha, verde pinheiro. E vamos usar também um pouquinho do verde pântano. Eu quero deixar para essa folha, assim, os tons verdes mesmo, mais voltados para o verde, sem o laranja, o caramelo, vermelho, siena natural, enfim, poderíamos estar usando várias cores para nossas folhinhas. Eu vou pintar essa daí com o tom mais normal, o tom mais verde. Algumas, assim, elas ficam com o tom mais clarinho, como tá essa, o verde mais clarinho. Outras ficam com o verde puxado muito para o pinheiro, tendo como uma base o pinheiro, ou pelo menos usando menos verde folha. Eu vou deixar essa com mais luminosidade sobre ela. Agora, com o verde pistache, pincelzinho número 6, cortadinho, bem lixado, eu vou fazer as nervuras. Essas nervuras, a gente pode deixar elas aparecerem bem. A gente não precisa sair colocando sombra em volta delas para deixar elas em destaque, vamos assim dizer. Para finalização, principalmente essa partezinha aí de fora, você pode puxar tipo em V, não deixar só o risquinho da nervura auxiliar, mas no final dela você pode abrir como um galinho. Por cima, alguns também apresentam, mas comum é que apresente esses risquinhos mais para borda da folha, mais marcado, mais visível. Algum lugar que você não tenha gostado, você vai corrigindo com o pincelzinho número 0. Para todo caso, veja que as minhas nervuras, elas estão assim bem marcadas, aparecendo bem. E eu não estou preocupada com isso, porque antes que elas sequem totalmente, eu vou pegar outro pincel, um pincelzinho chato, maior, e vou dar uma apagadinha nelas. É como se eu desse uma varridinha com o pincel em cima delas, para deixar elas mais suaves, sem precisar sumir. Elas precisam aparecer, não é para você ir sumir com elas não, tá? Olha que vai ficando bem marcadinho essa ideia de nervuras. Parece que a nossa folhinha se curva um pouco. Essas duas partes dela ficam mais salientes, o centro mais profundo e as bordas também se curvam um pouquinho. Veja que tá muito marcado, mas não se preocupe. Um pincelzinho número 0, um pincelzinho número 00, que você queira pegar ajuda para fazer isso aí, é bom. Pelinho mais macio.
Se a tinta estiver muito grossa, pode colocar uma gotinha de água. Eu vou passar um pouquinho do verde pântano, deixando uma sombra assim mais marcada ou uma profundidade maior para esse centro. Eu não estou destacando a nervura, eu estou aprofundando a curvatura do centro de nossa folhinha. E essa sombra com esse verde pântano também pode ser colocada na parte de baixo dos cajus, fazendo uma sombra que está sendo causada por conta deles estarem em cima dessa folha. Veja que a sombra que eu estou colocando para minha folhinha é diferente daquela sombra que a gente coloca para deixar a nervura mais saliente. Deixar ela em maior destaque. Essa parte eu também vou escurecer um pouco. Olha só essas regiões. Você pode escurecer também um pouquinho essa borda por conta de elas ficarem um pouco curvadas para baixo, para dentro. Olha só quanto eu vou apagando das minhas nervuras. Tá vendo que apago bem até, mas observe que eu não sumi elas, elas ainda aparecem. Vou passando o pincel de leve, como se eu estivesse tirando excessos, deixando assim mais suave. Você precisa passar esse pincel bem leve. Não é para você pressionar o pincel em cima do tecido, senão você pode realmente apagar a sua nervura e ter que fazer o trabalho todo outra vez. Tá vendo? Ela fica mais suave, é como se ela fizesse parte da folha e não tivesse aí um risquinho jogado em cima da folha. Uma tinta jogada em cima da folha. Nessa hora, você pode ir arrumando, deixando o contorno melhor feito. Os lugares que você achou que ficou mais grosseiro, apagando. É bom para fazer isso, deixar, né, as nervuras mais fininhas, um pincel mais acabadinho. E assim fica essa folhinha. Nessa próxima, vou encher com verde musgo e vou começar a manchar ela com vermelho. Eu tô usando o vermelho fogo. Você pode usar o vermelho tomate, vivo, fogo, escarlate, use o que você tiver. Dê preferência a usar um vermelho mais clarinho, mas use aquele que você tiver na sua casa. Olha só, tô marcando, fazendo a separação aí central da minha folhinha. Quando a gente coloca o vermelho em cima do verde, ele fica um tom diferente, ele fica um pouquinho puxando para o marrom, para terra queimada, enfim, para algo desse tipo. Eu vou colocar para o centro, como eu fiz com verde folha, eu tô fazendo agora com vermelho em cima dessa outra folhinha. De certo que vai ficar mais suave. A gente ainda vai trabalhar bastante isso aí. Mas também fica a seu critério. Você poderia estar pintando até uma parte dela toda com vermelho. Depois você poderia estar manchando com um pouquinho de terra queimada ou de rústico. Enfim, as folhinhas do caju, eles permitem que a gente trabalhe várias cores. Algumas folhinhas, quando elas são mais novas, os pezinhos de caju, ela tem uma tonalidade mais puxando, assim, para um toquezinho do vermelho. Eu vou passar aí um pouco do verde pântano diretamente. Já coloquei o verde musgo de base, coloquei vermelho, aí deixando umas sombras. Vou passar o verde musgo já dando uma sombra mais profunda. E detalhando aí algumas nervuras para minha folhinha. Não vou colocar nervuras demais. A ideia não é dificultar. Vou simplesmente trabalhar um pouco ela para você ter noção de tonalidades para sua folhinha, mais uma ideia para cores. Cores para você poder estar pintando elas.
Esse verde musgo, eu também não vou deixar ele aí como se fosse a nervura. Eu vou espalhar mais com uma profundidade, uma sombra mesmo. Um contorninho em volta, ela está por baixo. Eu quero deixar ela mais escurinha. Agora, com o verde soft, eu vou fazer a nervura dela. A outra, eu fiz com o verde pistache. Se você quiser fazer com verde pistache, também pode fazer. Olha só, veja que minhas nervuras ficaram assim grosseirinhas, não é? Não se preocupe com isso. Pegue um pincelzinho, aquele mais acabadinho, e você vai corrigindo. Você vai apagando aquilo que você não gostou. Tudo tem jeito para consertar. A minha, olha, eu demorei um pouquinho, ela já tá um pouco sequinha. A minha tinta secou aí em cima. Eu precisei parar um pouquinho e ela secou. O ideal era que eu tivesse corrigido com a tinta bem úmida. Mas e se isso acontece com você, o que você vai fazer? Não tem problema. Você tenta tirar os excessos que ainda estejam úmidos. Se tiver, se não tiver, você volta com verde pinheiro, aliás, com verde pântano, e vai fazendo as correções, vai deixando elas mais fininhas do jeito que você desejar. Olha só como ela está. Pronto, agora eu venho com verde pinheiro e vou arrumar elas, deixar como eu quiser. Se ao acaso você acabar apagando muito um cantinho, pegue o pincel zero e faça a correção. Coloque um pouquinho novamente. Não precisa se preocupar, porque assim, quando eu comecei a pintar, eu achava as minhas nervuras muito ruins. E eu me preocupava muito em fazer folhas, porque já ficava pensando em fazer nervuras. E todas as folhas eu sempre colocava. Era aquela ideia de que folha tem que ter nervuras. Tudo bem que você queira colocar, que não precisa colocar em todas elas. Mas não se preocupe, as nervuras a gente pode ir corrigindo. Para essa outra folhinha, eu vou encher boa parte dela com verde musgo. Vou deixar essa parte de cima bem esfumaçada para receber a outra tinta. No caso, eu vou terminar de pintar ela com malve. Verde musgo e malve como base para minha folhinha. Quando a gente deixa assim a tinta esfumaçada, a outra tinta que a gente vai colocar fica mais fácil de emendar. Quando a gente deixa uma divisa muito séria, aí fica ruim da gente emendar bem as tintas, tirar o encontro de uma cor com a outra. Agora, gente, o vermelho, fogo novamente. Eu vou puxando uma porção dele por aí por cima, deixando um toque mais avermelhado para minha folhinha. O verde, outra vez eu vou fazer a nervurinha dela com o verde soft. Posso estar fazendo com verde pistache? Pode sim, tranquilo. Posso estar fazendo com branco, eu não tenho essas cores? Pode, amarelo bebê, branco, azul bebê, verde pistache. Veja que eu tô deixando elas mais grosseiras, tão grossinhas quanto o centro. Veja que eu não me preocupo como estão ficando as minhas nervuras. É como se eu estivesse marcando o espaço onde elas vão ficar. Depois eu pego um pincelzinho maior e arrumo isso aí. Isso que eu tô usando agora aí, gente, tanto para ir arrumando a minha nervura, as minhas nervuras, quanto deixando já uma sombra, algo mais marcadinho aí, é o terra queimada. Eu não vou destacar a nervura, eu vou escurecer um pouco o centro. Quando a gente quer destacar a nervura, a gente faz o contorno dela todinho. Sai fazendo o contorno, deixando bem marcadinho o contorno dela. Porque aí ela fica mais em relevo, parece. Ela fica
se mostra mais. Quando você quer apenas escurecer esse centro, você pode até passar um pouquinho por cima delas. Ou escurecer justo o espaço onde você quer de sombra. Que é o caso, olha, eu não estou me preocupando em contornar as nervuras auxiliares. Eu estou me preocupando em contornar essa principal e puxar essa tinta, dando a ideia de uma sombra mesmo. Aprofundar um pouco esse centro dessa folha. E vou fazer isso também desse lado. Mas nessa hora, a gente aproveita para ir diminuindo um pouco a largura dessas nervuras, deixando mais certinho, mais arrumadinha. Eu vou trazer um pouco essa sombra de fora para dentro. Olha só. Então, nessa hora, para você não destacar a sua nervura, como se ela precisasse ficar em um relevo mais alto, você pode ir fazendo o contorno, basicamente, da sua folhinha e puxando para dentro. Do jeito que a gente fez o contorno no centro e saiu puxando para o lado de fora, a gente faz o caminho contrário aí, de fora para dentro. Olha só, quase que faço o contorno e puxo para dentro. Agora, vamos para os nossos cajus. Eu vou começar a pintar esse aí com amarelo ouro. Vou colocar uma boa quantidade de amarelo ouro, fazer aquele caju mais alaranjado. Nós fizemos um com bastante vermelho. Hoje nós vamos fazer esse aí, começar com esse aí mais alaranjado, que pro vermelho mesmo, para aquele vermelho mais marcado. Olha só quanto de amarelo ouro eu distribuí aí em cima. Vou pegar, gente, laranja mesmo. E vou sair colocando por algumas regiões. Não vou terminar o meu caju inteirinho com laranja. Nós vamos usar ainda o vermelho aí, tá? Mas para já, eu passei essa boa camada com amarelo ouro. Vou passar o laranja, vou emendar essas tonalidades. Se ao acaso você achar que o laranja cresceu muito, limpe, lave mesmo o pincel, pegue amarelo ouro e puxe mais, deixe ele aparecer um pouquinho mais. Embora vai ficar um toque mais para amarelo cádmio, mas não tem problema. Olha só, tô distribuindo uma porção, mais uma porção de amarelo ouro. E agora, gente, vou emendar bem essas tonalidades e vou terminar o meu caju com o vermelho fogo. Aquele vermelho que tem um toque maior do amarelo. Olha só. Vamos terminar isso aí tudo, vamos encher esse restante do nosso caju com vermelho. E agora, gente, eu vou pegar o vermelho profundo e vou passar ele aí embaixo. Você não tem o vermelho profundo, use vinho. Olha só, vou deixar ele bem mais escurinho nessa região que vai de encontro ao chão. Observe que esse nosso caju, ele não tá aquele caju todo vermelho, ele tá aquele caju mais alaranjado. Esses cantinhos aí em cima você também pode passar um pouco do vermelho profundo, deixando mais marcado uma sombra. Outra coisa, você pode deixar risquinhos por cima do seu caju. Você não precisa emendar muito bem essas tonalidades. Até manchinhas cabem. Essa parte aí vou escurecer também. Esses lugares que precisa ter uma profundidade. Nessa hora, pegue um pincelzinho 6, 8, para fazer os detalhes, tá? E procure não borrar a sua castanha, principalmente o que já está pronto aí. A castanha a gente ainda vai pintar até tá bom. Mas o restante que a gente já fez, já tá prontinho, cuidado para não borrar. Aí, eu tô colocando branco mesmo, colocar uma boa luminosidade sobre eles. Esse é mais aquele caju
mas para fantasia mesmo, aquele que é mais tranquilinho da gente pintar no nosso dia a dia. Que a gente não vai se preocupar em fazer aquelas nervuras sobre a casca dele, não vai ter uma preocupação maior com detalhes menores, embora, por exemplo, algumas nervuras ou algumas manchinhas sejam bem práticas de serem colocadas. Olha os pontos que eu estou distribuindo esse branco. E se você quiser manchar um pouquinho, você pode estar pegando aí, olha, o rústico, o terra queimada, o sépia, até mesmo com o preto dá para você dar uma manchadinha aí, o vinho. E mancha um pouquinho, assim, uns cantinhos, não muito, não mancha demais. Mas uns cantinhos, assim, bem aleatórios, você pode estar deixando cair um pouquinho dessas tonalidades mais escuras. Se você for colocar risquinhos, assim, na casca, como as nervuras, você cuidado para não deixá-las muito escuras, tá? As manchinhas, como se fossem umas ranhuras na casca do caju, tudo bem da gente deixar escurinho, mas essas nervurinhas, não. A castanha eu vou deixar para fazer depois, faço todas elas depois. Gente, o meu caju tá sequinho, viu? Por isso que eu coloquei aí a tampinha em cima, ele já secou. Eu pintei ele, deixei ele secar, agora eu tô continuando. Esse outro caju, que eu quero ele assim mais verde, ainda pequenininho, em desenvolvimento, vamos assim dizer, eu vou encher ele com amarelo-limão, porque o amarelo-limão dá já um toque de esverdeado para o nosso cajuzinho, tá? Quando a gente coloca um toque de verde em cima dele, é como se ele puxasse bem para uma fruta mais verde. Então, eu passei o amarelo-limão como base e tô com o verde musgo escurecendo no em volta, arredondando um pouco a minha fruta. Essa região central eu vou deixar aparecer melhor esse amarelo. E para a parte de baixo eu vou distribuir uma pequena porção de verde pinheiro. Não precisa colocar demais e não se preocupe que o seu caju não vai se emendar com a folha. Se você achar que quer separar um pouco mais, que ficou muito emendado, enfim, você pode estar reforçando o verde pântano, o contorno de verde pântano embaixo do seu cajuzinho aí, tá bom? Olha só que o verde pinheiro que vai aí é pouquinho, é bem suave. Eu tô passando um pouquinho de sépia agora aí. Esse sépia é só pra gente dar uma sombra para essa região aí, mais próxima do outro caju, região de menos luminosidade. Essa parte aí de cima, que o amarelo ficou aparecendo bem, eu vou distribuir branco. Eu vou esbranquiçar isso um pouco. Se você quiser subir até a região onde encosta no outro caju, essa parte aí de cima, também pode. Ou então deixar bem centralizado esse branco. Vamos neutralizar um pouco o amarelo do nosso cajuzinho. Eu vou deixar dar uma secada nisso aí, secar um pouquinho, e vou colocar ainda um toquezinho de vermelho aí, tá? Mas é quase nada. Esse outro caju, eu quero aquele caju ainda bem verdinho. Então, eu vou aí, olha, enchendo ele com verde musgo. Vou encher ele todo com verde musgo. A nossa castanhinha para esse caju também será verdinha. Depois de estar tudo isso aí cheio, olha só, aí a gente vai começar a jogar mais uns toques de verde mesmo. É nessa hora que a gente pode achar que nosso caju e nossa folha se emendou de vez, mas não se preocupe. Olha só, tô passando um pouco de verde pinheiro. Isso aí é verde pinheiro que eu tô emendando, esse verde musgo. Tá tudo muito no tom da folha, não é? Vou colocar um branco em cima da região do verde musgo. Se você quiser distribuir por aí por cima um pouco de amarelo-limão para deixar mais suave, você pode. Eu quero o meu um verde mais escurinho. Ele tá bem apertadinho aí entre essa folha e esse outro caju. Então, eu quero deixar ele um toque mais escuro mesmo. Olha só, bastante branco para a região mais acima, mais afora. E para essa parte aí de baixo, olha só o verde pântano como vai
destacar o nosso cajuzinho. Parece preto, não é, gente? Mas isso aí é verde pântano, tá? E esse verde pântano, você pode brincar um pouquinho com ele, deixando risquinhos, manchinhas por cima desse seu cajuzinho. Não precisa fazer uma emenda bem, aquela emenda bem feita. Gente, eu tô batendo na câmera, tá balançando aqui. Olha só, peguei um pincelzinho menor, pincelzinho número 4, para marcar um pouquinho mais. Isso aí eu vou basicamente que apagar esse meio aí, porque ainda vem brilho aí em cima. Mas eu vou colocar só para mudar mesmo o tom. Vou deixar um pouco riscadinho essa região aí embaixo. Você pode manchar, você pode riscar, você pode brincar um pouco com essa casca desse caju. Olha só, não precisa deixar excesso, tá, gente? Você mancha, mas sem deixar excesso. Agora, eu vou colocar o brilhinho aí. Essa região aí em cima, eu vou só colocar um toquezinho do verde musgo. Marcar um pouquinho. Misturar um pouquinho, na verdade, esse branco, para esse branco ficar mais esverdeado. Alguém tá querendo me ajudar aqui, tá me ensinando. E agora que tá mais sequinho esse cajuzinho, eu vou passar aquele toquezinho de vermelho. Olha só, quase nada, tá? É só uma sujeirinha de pincel. Pronto, olha só que deu aquele toquezinho alaranjado, mas é bem pouquinho. Agora, vamos pintar esse outro. Esse outro eu vou fazer aquele vermelho bem fechado, puxando aquele toquezinho para um vinho, para um púrpura, sabe? Aquele vermelho bem forte. Olha só, eu tô aí usando, de início, eu tô usando o vermelho Scarlet, eu vou com um vermelho mais escuro mesmo. Deixar ele bem mais escuro do que esse primeiro, que ficou assim, um toque alaranjado. Vou encher boa parte com o vermelho Scarlet. Esse cantinho aí onde encontra nesse corte, pode deixar ele um pouquinho irregular. Não deixa aquela circunferência bem marcadinha, como se você tivesse feito com um compasso, por exemplo, né? Aquele círculo bem feitinho. Não, deixe ela um pouco irregular. Olha só, eu vou terminar esse restante agora com vermelho profundo. Veja que fica um pouquinho mais escuro. Agora, eu vou pegar o vinho e vou sair escurecendo mais alguns cantinhos. Colocando algumas sombras mais marcadas. Para a parte de cima, a gente não precisa marcar demais. Essa parte que vai encostar no chão, ela precisa ter uma sombra mais escurinha mesmo, mais marcada, mais profunda. Olha só o quanto eu tô escurecendo por essa região. Esses cantinhos, essas curvaturas, olha, a gente aproveita para fazer umas sombras. É por isso que eu digo, não deixe bem redondinho, muito certinho essa circunferência. Deixe ela assim um pouquinho irregular. Você pode aproveitar esse vinho para fazer umas manchinhas por aí, viu? Agora, com o vermelho fogo, eu vou colocar um pouco de luminosidade, vamos assim dizer, né? Porque o vermelho fogo, ele é um pouco mais clarinho. Então, ele vai ficar em cima mais suave. Não vai, assim, você não vai pelo vídeo mostrar muito, mas aqui dá para eu ver que fez uma diferença. Com o branco, eu vou colocar nossas luminosidades e brilhos mesmo. Aquele que marca bastante. Quando você está espalhando, você está colocando luminosidade. Quando você está deixando excesso, você está deixando brilho, está colocando brilho. Veja que o nosso caju
por essa superfície assim em cima dele, não é? Ele tem umas depressões, ele tem uns relevos, ele tem umas marcas que dão umas ideias. Eu vou encher, para essa região desse corte, eu vou encher ele de melão. É como se fosse um caju bem maduro, é uma tonalidade de um caju bem maduro. Se você quiser pintar um caju mais esverdeadozinho, você use o amarelo canário, aquele caju que não está muito maduro. Então, o interessante seria usar aí um amarelo canário. Eu vou encher com o tom melão. Se você não tiver o tom melão, você pode estar usando o amarelo ouro mesmo, tá? E vou manchar depois aí em cima com esse amarelo bebê. Na hora de você encher com esse tom melão, essas bordas, olha, deixa aparecer bem essas irregularidades. Como eu disse, não faça uma circunferência, um círculo, que agora é um círculo, né? Nós temos tudo isso, com bordas bem formadas. Eu peguei um pincelzinho escolar macio e vou distribuir umas manchinhas aí por cima, com esse amarelo bebê. De início vai ficar uma tinta assim bem solta. Depois eu vou pegar um pincelzinho maior para dar uma emendada melhor nessas tintas. Mas eu vou deixar assim bem manchado mesmo, tá? Essas manchinhas você pode fazer em maior quantidade ou em menor quantidade. Você pode deixar aparecer mais o melão ou o amarelo, ou deixar aparecer mais o amarelo bebê. Veja que tá muito solta essa tinta aí em cima. Olha só, vou esmagar um pouquinho, dar uma certa emendada, porque de fato a polpa da fruta tem umas manchinhas assim, quando a gente faz esse tipo de corte. Só que não é assim tão uma, que a gente possa pintar assim com a tinta tão solta, tão jogada aí em cima. Então, eu vou emendar um pouco essa tinta. O meu tecido tá soltando um pouquinho novamente. E para essa região mais voltada para o lado da sombra, eu vou colocar um toquezinho, quase nada, tá? De vermelho fogo. Bem pouquinho, tá, gente? Faz uma diferença boa, mas é quase nada. Agora, vamos começar a pintura das castanhas. Para essa castanha, que eu vou querer ela mais verdinha, eu vou começar passando o amarelo bebê, poderia estar usando o verde soft também, tá? Marfim, você poderia estar usando também como substituição, caso você não tenha esse tom ou esses tons. E agora eu tô dando sequência com o verde musgo. Olha só, vamos passar aí uma boa porção de verde musgo. A gente tem sempre a impressão de que caju e folha não vão se separar, vai sim. Puxe bem, mas você pode deixar uma boa luminosidade aparecendo, tá bem? Veja que ficou bem clarinho a parte de cima, o em volta já ficou mais escuro. Para aquela cicatriz da nossa castanha e o em volta, eu vou colocar uma sombra mais marcadinha já direto com o verde pântano. Essa região aí embaixo, que ela se prende ao caju, eu também vou escurecer com verde pântano. Essa parte que pede um pouco de sombra, tanto para arredondar a nossa castanha, quanto para separação dela e folha. E a gente tem que lembrar que é esférica, né? Então, a gente precisa ter uma sombra no em volta. Essa região aí de dentro, que eu costumo chamar de cicatriz, é um desenho bem marcado que elas costumam ter. Eu também vou escurecer um pouco e fazer um detalhezinho, marcar um pouquinho isso aí. Essa parte de cima você pode também estar escurecendo um pouco, fazendo aqui um contorninho marcado.
mais aquele contorninho que você vai puxar, vai emendar para esses tons colocando na castanha. Agora eu vou para o branco, colocar luminosidade. Veja que eu tô espalhando esse branco. Pode deixar uns excessozinhos também, cabe colocar uns excessozinhos, não tem problema. E assim vai ficando essa castanhinha. Para nossa próxima castanha, eu vou encher ela toda de cinza. Pode encher tudo isso aí de cinza. Nessa hora, você usa o pincel menor. Um pincel número 6 para você fazer suas castanhinhas. E os detalhes, se quiser colocar com o pincel número 4, fica bom. Eu vou encher ela de cinza. Vou passar verde bandeira. Olha só, isso aí é o verde bandeira que eu tô espalhando aí em cima. Eu vou colocar um toquezinho nela de verde musgo. Esse caju, ele não tá assim igual esse de baixo, né? Bem maduro. Então, eu vou deixar a castanha dele um tanto esverdeada também. Com o verde pântano, eu vou sair, olha, colocando uma sombra mais marcada, principalmente encontro castanha e caju. Vou marcar um pouco a sombra no em volta. Vou colocar o verde pântano, você pode estar colocando preto aí, tá, gente? Eu tô com o meu verde pântano aqui aberto e vou usar ele mesmo. A gente tem que marcar também essa cicatrizinha aí do centro da nossa castanha. A gente tem que deixar sempre um detalhezinho aparecendo, porque de fato ela existe. Olha só os pontos que eu tô deixando bem mais escurinho. Luminosidade. Olha os pontos que eu vou distribuindo uma boa luminosidade. Quando a gente coloca o branco, o cinza parece que retorna, ele aparece. Ele deixa aquele tom mais acinzentado das nossas castanhinhas. É só um detalhezinho. Vou colocar uma luz mais forte com um brilho por essas regiões. O caju levou aquele brilho, aquela luz bem marcada, a castanha, consequentemente, também levará. Em alguns pontos, você pode deixar o excessozinho mesmo, tá? Eu tô só detalhando um pouquinho essa cicatrizinha aí do meio. E outra coisa, você pode colocar também umas manchinhas para suas castanhas, aquelas manchinhas com preto, com sépia, terra queimada, rústico, a cor que você quiser. Eu vou deixá-las bem assim. Enchi essa outra com cinza, estou passando aí um pouco de mostarda. Vou pegar o verde pântano e vou detalhar. Colocar os pontos de sombra. Olha só, essa região onde ela se encaixa aí no caju, ela precisa ter uma sombra bem marcada. Principalmente quando a gente faz esse cajuzinho assim, com essas curvaturas arredondadas, nesse encontro caju e castanha, entende, gente? Precisa ter uma sombra bem marcada nesses cantinhos. Nessa parte aí, principalmente a parte de baixo, eu vou escurecer com esse verde pântano, lembrando que você pode estar usando o preto, caso você não tenha o pântano. Na outra castanha eu vou usar o preto, para você ver que fica bom, não fica ruim. Olha só, espalhar bem. Nessa hora você arredonda mais a sua castanha, ou deixa ela assim mais compridinha como está a minha. Fica bem a seu critério, você pode ir detalhando ela. Aí eu tô só desenhando aquela cicatrizinha também, é só um detalhezinho que você pode estar destacando aí para esses cantinhos. Olha como o branco faz saltar a nossa castanhinha, deixa aquele acinzentado, deixa ela bem bonitinha. Eu gosto muito quando coloca o branco, parece que faz ela nascer.
Nessa hora de você espalhar o branco aí em cima de sua castanha, cuidado para você não crescer ele demais, não deixar ela branca demais, tá bom? Os pontos de sombra são bem importantes, eles precisam aparecer direitinho. Vou detalhar um pouquinho mais isso aí. Precisa ter uma sombra mais, uma profundidade, uma sombra mais marcadinha para esse centro. E esse cantinho aí, eu diria que é a parte mais difícil da castanha. São detalhes bem delicados. Por ser um cantinho pequenininho, acaba sendo mais delicado. Você pode deixar ele assim com mais luminosidade ou com menos, tá bom? Essa outra castanha, eu vou encher ela toda com cinza. Se você não tem o cinza, use o cinza lunar mesmo. Se você não tem nenhum cinza, ou se você só tem o cinza chumbo, use ele, passe um toquezinho de branco a mais, que vai dar certo. Olha só, enchi tudo de cinza, coloquei um toquezinho aí do mostarda, bem pouquinho. E com o preto, eu vou detalhar ela. Ela tá numa posição diferente, não mostra muito bem essa cicatrizinha, nem vou fazer, só fazer um detalhezinho. Mas olha só, gente, o preto dá pra gente usar também muito bem na nossa castanha. Você não precisa se preocupar muito com os tons que eu tava ali usando. Veja que aí eu só coloquei cinza, preto, um pouquinho de mostarda, pode ser siena ou criouro, que vai dar certo também. E o branco. Aí, colocar as luminosidades. E assim os nossos cajuzinhos vão ficando prontos. Faltando esse cabinho aí no meio que a gente ainda vai fazer, né? Olha só, pode deixar um brilhinho ali, um excessozinho, viu? Eu vou encher todos esses cabinhos com verde mesmo, não tem problema. Vou encher tudo isso aí com verde pinheiro. Vou passar uma pequena porção de rústico na parte de baixo. Aí você diz, Eliane, eu pintei de rústico fundo, eu não quero colocar rústico aqui. Então, coloque sépia, coloque terra queimada, coloque marrom, coloque a cor que você quiser, também vai dar certo, tá bom? Eu tô colocando na parte de cima cinza. Você pode estar colocando azul bebê, você pode estar colocando mostarda, você pode estar colocando amarelo bebê, uma cor assim mais suave, uma cor que puxe para o siena natural, para o amarelo, enfim. Vai dar certo aí. Eu coloquei o cinza mesmo. Colocando um toquezinho de cinza para cada cabinho. E vou colocar um pouquinho de preto como sombra para a parte de baixo deles. Nessa hora, a gente vai destacar eles desse chão, dessa parte, desse fundo. Ele vai se sobressair. Na parte de cima tem uma certa luminosidade. Na parte de baixo tem o preto, uma sombra bem marcada. Então, ele vai se sobressair. Pegue um pincelzinho número 2 ou até um número 4, mas um pincel pequenininho para você fazer isso. Tinta só de um lado do pincel, pouquinha tinta, leve várias vezes se necessário, mas cuidado para não borrar. Olha, gente, você poderia estar enfeitando aí bastante, colocando flores em volta do seu cachinho de cajus. Eu vou deixar ele assim, bem simples. Eu quero que você foque, a minha ideia é que as pessoas que estavam interessadas que eu pintasse caju, pintasse folhas de caju, enfim, que foque
no desenho principal, neles. Então, eu também não vou enfeitar, tá bom? Vou deixar assim, simplesinho mesmo. Olha, só um toquezinho de branco aí, destacando esses galinhos. Pouquinha coisa, pode deixar uns brilhinhos também. E para hoje, pessoal, é isso. Eu espero que seja útil. Beijos e até um próximo. Tchau!